Estamos aqui no nosso 9º episódio do DBaiCast e hoje muito especial. Tô aqui do lado do Patrick. Patrick, de novo aqui do meu lado. Uma honra. E hoje lugar novo, né, Matheus? É hoje diferente, né? Mudamos de estúdio, viemos pra Porto Alegre aqui, mas também lugar novo tem que vir com uma pessoa diferente, né? Jogador caro esse. Esse foi difícil, viu? Estamos aqui, eu vou até ler porque o currículo é imenso e gigantesco. Estamos aqui com o Guto Rocha, casado com a Marina, pai do Santiago, gaúcho, atende atualmente mais de 60 marcas, muita coisa, não vou nem ler todas. Nike, Burger King, Chevrolet, Renner, Azul, Shell, é muita coisa. Vendeu a PM Web pra... Gente, isso é muito legal. Vendeu e teve abertura na Bolsa de Nova York. Isso é muito legal. Investidor anjo também de várias empresas, como por exemplo nosso parceiro Share. Olha aí, Patrick, Grande. tá vendo? Sócio também investidor do Gramado Summit. Quem teve ano passado no Gramado Summit? DBAI, seios presente e ano que vem. Como é que vai Eu ser? já vou cavar minha vaga hoje aqui, tá vendo? Calma aí que a gente tá com uma diferença de ano. Ih, rapaz. Porque vocês estiveram nesse ano. Nesse É ano, verdade. agora em abril. Olha aí, tá vendo? E dá pra ir a mais uma edição esse ano ainda, hein? Vamos falar disso também, tá vendo? Seja muito bem-vindo, Guto. Tamo aí. Obrigado. Já ouvi uma oportunidade de vender aí, já Olha aí, interrompi. Já, vamos comprar já. Estamos aqui para comprar também. E que coisa boa. Guto, eu fiquei bem impressionado em ler tudo. E, poxa, hoje a gente tá com o maior que a gente teve hoje no podcast. O Patrick, eu já tive podcast antes, e eu lembro do primeiro episódio que o Patrick tava nervoso, e hoje ele relembra o primeiro episódio, nervoso. É verdade. Mas é uma honra te receber aqui, Guto. Prazer é meu, gente. Obrigado pelo convite. E me contem aí um pouco pro pessoal que tá ouvindo aí, quem veio lá do meu Instagram, o que faz a DBAI e por que o pessoal pode contar com ela. Boa. A DBAI Sales é hoje uma aceleradora comercial. Hoje... O que faz uma aceleradora comercial? Isso é muito legal, porque muita gente me pergunta isso, confundem a gente com agência de marketing, com muita coisa. E na verdade o nosso objetivo é estruturar, é terceirizar, é trazer inteligência para dentro de uma área comercial. Hoje os grandes players que a gente atende usam a nossa inteligência de dados, inteligente estruturação comercial para poder explorar mais a fundo o jeito comercial de ter, como que eu posso fazer, potencializar as vendas de maneira geral. Trabalhamos bem no mercado B2B, mas todo mundo que está escutando a gente fica bem à vontade, tem o nosso site na tela, o Instagram. Vamos aprender muito hoje, hein, Couto? Vamos aprender Maravilha. muito hoje. O Patrick me deu uma missão hoje. Qual? Ele me deu uma missão que ele falou assim, Matheus, eu não sei se a minha empresa é boa para receber um investidor anjo. Eu falei assim, poxa, precisamos descobrir com o Guto. Ele me deu essa missão. Mas se ele tá na dúvida, já não é boa mesmo. Ih, Olha aí. rapaz, eu já fiquei A preocupado. gente tem que estudar aqui agora. mais, buscar Parte mais, do né? processo é a confiança. Mas a gente sempre tem uma dúvida do seguinte, sabe, Guto? Eu conversei essa semana com uma pessoa que me falou assim, startup, eu só invisto em startup. Startup é só tecnologia. Se tiver tecnologia, é startup. Eu falei, poxa, eu presto serviço e eu uso tecnologia. Eu não sou uma startup. Esse conceito é muito diferente para pessoas que usam. Como é que você enxerga? Cara, isso varia muito, assim. Partindo de um pressuposto de tecnologia, se a empresa não é de base tecnológica, de fato, não dá para considerar ela uma startup, porque dificilmente ela vai conseguir ter uma grande escala. Agora, o investidor, ele não está em busca de tecnologia, ele está em busca de retorno do investimento. Então, são coisas diferentes. Às vezes, a melhor empresa para investir... Vamos lá. Vamos pegar um exemplo de uma empresa que retornou muito capital. A NVIDIA. Hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Ela é uma empresa de hardware, né? Sim. Se o cara tá olhando e o cara quer investir em software, o cara vai dizer, não vou investir na NVIDIA. E aí o cara abriu mão de ter uma empresa que vale mais hoje do que Apple, do que Microsoft, do que várias outras. Então, assim, o cara abriu mão porque ele tava com uma tese, e a tese dele era investir apenas em software. Aí, normalmente, os fundos de investimento, né, eles têm, que são as estruturas organizadas para investimento, eles têm as suas teses. Que é, só vou investir em empresa B2B. Bom, aí a DBAI é uma empresa B2B, tá, ela faz parte da tese. A empresa tem que ter base tecnológica. Talvez a empresa não precise ter um software próprio. E aí depois tem aquela diferença do que é uma empresa escalável e o que é uma empresa exponencial. E o que a empresa vai conseguir apenas crescer. Tá tudo certo. Cara, uma construtora dificilmente vai ser uma empresa exponencial. Mas não é por isso que o negócio de incorporação imobiliária deixou de ser
um dos negócios que mais gera valor no planeta. Então, a gente tem que entender que existem várias caixinhas. Tu vai escolher algumas delas, às vezes tu vai conseguir estar em mais de uma, mas o investidor está sempre em busca do que vai trazer retorno para o investimento dele, né? Eu acredito que a gente se cobra muito também no aspecto de tecnologia, software próprio. Parece que a gente quer fazer parte da bolha, né, desse mercado de SaaS, de software. Mas daí tem que ter AI. Se não tiver inteligência artificial, não tá na bolha mais. Só que se o cara vai em busca da bolha, velho, imagina a galera que foi com tudo no metaverso. E é uma dica que eu sempre dou, se tu não é o Neymar, não investe em NFT, sabe? Se tu não tem dinheiro pra queimar, cara, não queima. Parte do pressuposto, isso é a dica do Warren Buffett, né? A primeira dica pra ganhar dinheiro é não rasgar dinheiro. Boa. E quando eu vou pensar nisso, eu vou pensar em serviço, né? O serviço. Muitas pessoas viram, e aí eu sou um prestador de serviço, mas eu me considero um prestador de serviço diferente, porque a minha prestação de serviço ela vai do começo ao fim com tecnologia. E muitos dos meus processos hoje, eu não preciso colocar mais gente para poder atender mais cliente. E aí eu fico sempre na questão, já me falaram, pô, serviço não é escalável, tecnologia é escalável. Mas aí você me traz o conceito do exponencial e do escalável. Não, o escalável, cara, tu vai ter muito, entendeu? Pensa só, o McDonald's é serviço. Ele é escalável, mas ele não é exponencial. Então tu vai precisar de mais gente para prestar mais serviço. O que tu tá me dizendo é que o custo de gestão que tu tem, a quantidade de pessoas para gerir, tu não precisa aumentar na proporção que tu aumenta os clientes. Mas se tu tá vendendo serviço, no fim do dia, tu vai ter uma alocação de horas de profissionais que tu vai contratar e que tu vai revender. Então, tu sempre vai precisar de mais gente. E tá tudo certo. Nem todos os negócios vão ser negócios de software e nem todos os negócios eles não vão ter nenhum tipo de tecnologia. Então, assim, é muito difícil pensar hoje uma empresa de serviço que não usa tecnologia. Qual é a empresa de serviço que não usa tecnologia? Até porque o nosso conceito de tecnologia, ele é um conceito moderno. Mas tecnologia, no fim do dia, cara, é qualquer instrumentalização que tu for ter para tentar facilitar a execução de uma tarefa. Se o cara usa o Google, se o cara usa Não, velho, a máquina de escrever foi uma tecnologia que ficou ultrapassada, entendeu? A câmera fotográfica com o filme era uma tecnologia que ficou ultrapassada. Talvez vocês são mais novos, não vou lembrar, mas tinha um certo tempo que para fotos profissionais não se usava câmera digital, porque os caras falavam que não ficava tão bom. Hoje é o contrário, entendeu? Então, assim, essa virada que a gente está vivendo de AI, ela está basicamente trazendo esses conflitos novamente. Então, com o uso e o que desbloqueia a capacidade da inteligência artificial não é o software, essa é a doideira. É o hardware, é a capacidade de processamento. Então, por isso que as empresas de hardware, né, e aí depois as empresas de data center e a construção de data center tem um papel proeminente nessa estrutura, porque tu tem a capacidade de processar muita coisa e aí tu consegue ter uma inteligência artificial funcionando. Quem resistir ao processo da inteligência artificial e não abraçar ele, vai ter mais desafio. Isso é uma tendência. Agora, quer dizer que agora todo mundo vai investir em startup de AI? Cara, tu tem que ter discernimento para entender se o cara tá tentando criar uma AI e aí tu avalia. O cara vai competir aqui com o chat GPT. Beleza, tudo bem. Gostei da ousadia. Agora vamos ver como é que é a capacidade que ele tem financeira para fazer isso. Aí tu vai olhar a capacidade financeira do cara. O cara não tem recurso, ou ele disse que vai precisar de R$1 milhão. Cara, como é que tu vai competir com um cara que só da Microsoft levantou 10 bilhões de dólares? É uma tentativa meio... Ele consegue dar muito mais tiro do que eu. Eu heróica. tenho tiro curto ali. Agora, se tu vê que o cara, não, eu tô usando modelos abertos que eu vou licenciar e eu vou revender, eu vou adicionar valor em cima disso a partir de uma aplicação específica. Opa. Ser um intermediário ali no O caso. cara não tá querendo reinventar a roda. Mas o cara tá querendo ser o melhor no uso desses modelos. Porque se a gente fosse fazer um paralelo com a internet, o cara tá tentando ser um excelente implementador de uma plataforma pré-determinada de e-commerce. Vamos pegar aí a referência no Brasil, que é a VTEX. Então eu vou ser o melhor implantador de VTEX. Ok, gostei. Ah, não, eu vou concorrer com a VTEX. Tá, beleza, qual que é teu plano? Qual que é a tua capacidade de investimento? Ah, não, mas eu vou querer fazer para pequena e média empresa. Tá, mas tem a loja integrada, tem o Shopify,
tem a Nuvem Shop. Ah, não, mas a minha tem esse diferencial. Tá. Tem que ir apertando o cara para saber até onde ele tá preparado para enfrentar isso, tá? Mas e o meio de pagamento e não sei o quê. Ah, não, pois é, isso aí. Tá, então tu fez 2, 3 perguntas, tu viu que o cara realmente não tá preparado. Em quanto tempo você, numa conversa, descobre a verdade ali por trás do negócio? Cara, eu não vou descobrir a verdade. Eu vou descobrir a minha versão. A verdade é impossível de eu descobrir, entendeu? Porque uma vez eu li um texto sobre o cara que deixou de investir no Airbnb. O cara fez um monte de reuniões, o cara do Airbnb pediu R$1 milhão. Sei lá, é um número fictício, tá? Eu pedi $1 milhão. Aí ele fez os cálculos, olhou e falou, cara, tu precisa de $10 milhões, não de $1 milhão. E aí ele fez todo o cálculo, trabalhou com o cara e tal, só que ele não queria investir sozinho. Ele chamou outros caras, os caras ficaram meio pé atrás e tal. Aí isso foi enrolando, até que a hora que ele pensou, cara, o negócio é bom, os guris são bons. O Brian, o outro lá, acho que é Shed, o outro, tipo, tem mais um que é o programador. Acho que eu vou meter ficha sozinho, então. O cara tomou coragem. Aí ele ligou pros guris, tu vê, agora não dá. Mais umas 2 semanas, anúncio do investimento do Airbnb, o cara ficou de fora. Perdeu. E aí o cara contou toda essa trajetória. Na época, o Airbnb não tinha aberto capital, mas ele já valia mais de $1 bilhão. Imagina que ele abriu capital, sei lá, valendo uns 20, 30, ou é mais. Confesso que eu não lembro o valor do Airbnb agora de cabeça. E o cara ficou de fora. Agora, nem todo negócio que tu vê é um Airbnb, entendeu? O que acontece é, tu tem que conseguir, nessa fase de investimento, que é o menor ticket que tem, que é o que dá pra fazer, no meu caso, na pessoa física, tu tem que ver em quem tu tá investindo. A pessoa? As pessoas. A pessoa, Um as vendedor pessoas. por trás. Exatamente. Porque para ser um cheque que eu tenho condição de entregar, não é um cheque que o cara vai avaliar uma startup que tá com 5 milhões de ARR já, entendeu? Já teve outros investimentos e tem uma perspectiva de chegar em 100, 150 milhões de receita. Não. Não, eu tô numa fase bem anterior. Aí, quando eu comecei a querer investir, uma das coisas que um amigo meu me disse é o seguinte: cara, entra como investidor numa aceleradora que tu vai aprender pra cacete. Esse meu amigo é o Maximiliano Carlomagno, da InnoScience, uma das maiores autoridades no Brasil em inovação. Falar de inovação corporativa é o Max. Isso é uma outra coisa também. A galera ouve muito guru que não entende porra nenhuma de nada, só de engajamento. Não dá pra dizer que o cara não entende de nada, entendeu? De engajamento o cara entende. E hoje em dia, né, até pra ser candidato aí na política, os caras têm que entender mais de engajamento que de economia. Mas, o ponto é, o Max é um cara que conhece muito. Ele me falou isso e, velho, ele deu um tiro muito certeiro. Aí eu comprei uma das cotas de uma aceleradora chamada WOW, que faz um trabalho fantástico. Tem uma outra também, que é a nossa parceira lá na Gramado Summit, que é a Venture. São 2 aceleradoras que eu conheço bem e que os caras são muito legais e que fazem um trabalho muito bom. Então, tu vai e tu participa dos bets, né? Que são as batalhas das startups. Então, tu tem que fazer um trabalho de preparação. Eles formam o investidor para o cara conhecer. E aí, tu vai aprendendo bastante sobre o tema e tu vai avaliando as startups e tu vai conseguindo ter uma visibilidade sobre isso. Tem 2 que eu lembro, que eu tava no bet, que eu apostei, que eu disse, cara, pra gente investir. A gente investiu, depois eu continuei fazendo mentoria, que eu gosto bastante, que uma é a Wide, que era uma plataforma de live commerce. Cara, o live commerce parecia ser uma coisa que era muito interessante, mas o time da Wide era bem interessante. E eles rapidamente identificaram que o live commerce era legal, mas usar o vídeo pro e-commerce era mais legal do que só a live. E aí eles se transformaram numa plataforma de video commerce, onde eles usam o conteúdo que é gerado para ir para a página de produto e o cara vê quando ele quiser e não ao mesmo tempo na live. Porque para live funcionar, tu tem que ter audiência. E aí, se tu tiver que gastar para audiência, para fazer a live, aí a conta não fecha. Aí tu manda para a página do produto mesmo. Uma coisa legal, Guto, você começou a falar ali que tem alguns pontos que você olha. O primeiro é o empreendedor. Vamos tentar
eu acho legal a gente dissecar, assim, o que que você olha no empreendedor, por exemplo? Cara, a primeira coisa que eu olho no empreendedor é o quanto ele tá... O que ele quer. Então, assim, o cara que sabe o que quer já facilita a vida. Se o cara não sabe o que quer, tu já descarta imediatamente. Aí depois é o quanto o cara quer, se ele tá comprado nessa estratégia. Porque se o cara não tá comprado, velho, ele quer que tu invista nele, mas ele não tá comprado na ideia. Aí é mais difícil. Ah, pra mim não funciona, mas eu acho que costuma não funcionar pra todo mundo. Depois eu observo se o cara tem noção de onde ele tá entrando. No sentido de ambiente, de pessoas que ele vai se relacionar, de... De tudo, velho. Porque o cara chega. Durante muito tempo, quando eu trabalhava somente com tecnologia pro turismo, Uhum. aparecia alguém pra mim e falava: Bah, cara, tem uma ideia boa pra te apresentar. Eu, pô, legal. O que que é? Deve aparecer uns 20 por dia, Nós né? vamos fazer uma rede social. Aí eu, Inovadora. pô, legal. E o que que tem de diferente a tua rede social? Não, porque a gente vai fazer dicas de roteiro personalizadas. Aí eu ficava pensando. Cara, as pessoas não têm muito problema com o roteiro, na real. Seria melhor ter um roteiro melhor. Mas tu já viu alguém voltar de viagem e falar que reclamou que o roteiro não tava bom? Não. Beleza. Aí o cara fazia o negócio. O roteiro ficava bom pra caramba. Ninguém via valor nenhum no negócio. E eu falava pra ele, cara, se tu não tá ajudando a vender mais ou a pagar menos, que valor tu tá gerando no negócio? Então, se o cara tá num elo ali que ele não gera valor nenhum pra ninguém, é muito difícil ele se monetizar. Eu já vi rede, até pegando esse papo, eu já vi plataforma de inteligência artificial de viagens maravilhosa. 2 milhões de usuários. Tecnologia muito foda. Não rentabilizar. Porque o desafio da monetização, cara, pra quem não começa com um negócio fazendo dinheiro do início, é gigantesco. Tem um monte de plataforma gigante que não dá dinheiro, não vai adiante. Então, o cara tem que saber o que quer. Tem que saber o quanto que ele tá comprado e tem que ver se o cara tem noção de onde ele tá entrando. Ah, não. Vou fazer um marketplace para as pessoas venderem os produtos. Beleza. Qual que é a tua audiência? Não, eu vou levantar dinheiro justamente para te ter audiência. Qual que é o segmento? Não, eu quero que qualquer um possa vender o que tem ali. Aí eu, tá, tu quer criar um mercado livre. Aí o cara, mas eu tive uma ideia diferente. Eu, tá bom. Acontece muito isso? A pessoa chega lá. Cara, acontece e já aconteceu mais. Hoje acontece com um negócio de AI. Então, eu quero desenvolver uma AI. Ah, legal. E qual é a tua base tecnológica? Não, então eu tô procurando um CTO. Ah, então o cara ele tá só na vontade. Tá nas ideias. E isso e esse é o tópico que eu digo da noção. Ter uma noção do mercado. Ou o cara tem um negócio muito de nicho e ele tem um valuation que é esticado porque ele acha que vai crescer pra caramba. Tá, mas espera aí, meu. Se tu tá nesse setor, isso aqui não vai crescer muito. O mercado total endereçável, né? Esse é um tema muito, muito relevante. Tem uma startup que eu tenho contato agora, que é brilhante, chamada Cavel. CAVEO. Eles fazem um sistema de gestão de fluxo financeiro, contabilidade para médicos. Nichado. Quando eu fui conversar com a galera de lá, os caras, qual que é o setor de vocês? É esse. Se formam tantos médicos por ano no Brasil, tantos médicos entram na residência, a partir desse semestre o cara pode fazer isso e aquilo, a gente tem essa estratégia de go-to-market, a gente tem isso e aquilo. Cara, quando tu vê o discurso do cara, tu já tem certeza que aquele cara vai vencer. Ah, mas é porque o cara é confiante e sabe falar em público. Isso é uma coisa que engana muita gente. Não, cara, é porque o cara já tem maturidade para entender quais são os elementos chaves num processo de crescimento que ele vai conseguir dominar. Porque aquele papinho de propósito, nós vamos fazer isso, nós vamos mudar o mundo, nós vamos fazer o quê? Cara, teve espaço já. Passou. Ah, mas eu... Não, obrigado.
É interessante, e aí pensando sobre empresa, porque a gente fala sobre o empreendedor, aí olhando agora a empresa. Porque eu acho que é o segundo ponto que você vai olhar dentro disso. Poxa. É que daí o negócio, né? Porque nem não existe a empresa ainda, né? Essa fase Aí é aqui, interessante, você investe antes da. normalmente sim, entendeu? Ou ela existe, mas é bem recente. Bem embrionário Sim. ainda. E aí ela pode mudar, entendeu? Esse caso da Wide aí, ela mudou, por exemplo. Uhum. Entendeu? Bem recente é um ARR de quê? Uns 500 mil, 600 mil, 1 milhão? Cara, às vezes nem isso. Quando tu entra nessa fase, às vezes nem isso. Mas o que acontece é, eu quero ver que mercado o cara tá olhando, qual que é a capacidade que o cara tem, quem são as pessoas que o cara tá se relacionando. É isso. Mas hoje, o mercado tá bem mais complexo para investimento. Por quê? Porque quem busca investimento tem que ter uma noção do mercado financeiro. Se tu não entende nada do mercado financeiro e tu tá buscando investimento, já começou errado. Porque o que o investidor quer? Ele quer rentabilizar o patrimônio dele. Então, digamos que o cara vai alocar R$1 milhão contigo. O investimento de capital de startup, ele é chamado capital, né, de risco, venture capital. Eu até brinco que em inglês o risco vem antes do capital. Então, a probabilidade do cara ver o dinheiro de volta é baixa. Então, O investidor. Pro investidor, a pessoa que vai levar a empresa adiante faz esse comparativo. Ó, se tu botasse, por exemplo, num CDI, esse cenário. Agora, Exatamente. investindo aqui... Exatamente. Então, se eu tiver na renda... Quanto é que tá dando na renda fixa hoje no Brasil? 1% ao mês? É. Mais ou menos? 13, 12 no ano. 12, 13% ao ano. Então, se eu parei R$1 milhão lá, final do ano eu vou estar com pelo menos 1.130.000. Tem que dar mais no investimento na startup. Não tem que dar Sim. mais. Tem que dar muito mais. Por que teve uma bolha de investimento durante a pandemia? A quanto que foi a renda fixa? Lá embaixo. 3, 4% ao ano. Então o cara parava R$1 milhão, ficava com 1.040.000. Só que tem uma parada no Brasil chamada inflação. Aí a inflação ficava em 3, 4%. Então se o cara deixasse parado 1 milhão, ele ia ter a mesma coisa ou menos. Então o cara foi obrigado a investir. E aí faltou cavalo para tanta gente querendo investir. Até um exemplo que eu dei foi de apostas, né? Que é um mercado meio estranho de falar que tá faltando cavalo, porque não falta. Boa. E a gente tá falando desse mercado. Conta pra gente qual foi a primeira empresa que tu investiu, qual foi a tua motivação, o que brilhou o olho quando tu A viu? primeira empresa que eu investi foi o Share. E o que brilhou o olho foi o empreendedor, né? O Rafa, a Ju. O quanto que eles são comprados, né? Os caras, o Rafa tatuou no braço o logo do Share. Então, pô, se o cara tatuou no braço dele, ele tá comprometido. Essa foi a tese que eu imaginava. Fica E a dica aí ali- pra galera. Né? E Tatuem o nome da empresa, cara. É. Não costuma ser Na um testa, fator assim. analisado. Quando o investimento do Share foi um investimento anjo total. Porque eu conheci o Rafa, eu conheci os investidores que entraram ao mesmo tempo. E a tese ali foi o seguinte: eles tinham uma empresa de eventos e durante a pandemia o negócio dele ia morrer. Então o investimento foi dado para que o negócio fosse desenvolvido. Uhum. E uma outra coisa, o ciclo de investimento de risco, esses são ciclos de 7 anos. Então tu não pode imaginar que tu vai entrar no negócio e vai durar pouco tempo, entendeu? 7 anos. Não é... E aí, para quem tá ouvindo e quer investir em startup, cara, a primeira dica que eu dou é não faz isso. Porque tu tem que ter estômago e tu tem que entender que é um período longo, que tu não pode mudar de ideia no meio, porque tu não tem liquidez. E é uma outra diferença da renda fixa. Se tu investe na renda fixa e tu muda de ideia, o que tu faz? Tu entra lá no site, Saca. no aplicativo e saca. O investimento startup é um investimento que tu vai considerar a pessoa física a fundo perdido. Então tu não tem como sacar. Então a minha dica é não faça. Se mesmo assim você for para a próxima página, certifique-se que o percentual do seu patrimônio que você for investir é um percentual que você pode abrir mão. Porque, como eu falei,
é um investimento de risco. A maior parte das startups vão quebrar. A maior parte do dinheiro investido em startup nunca vai voltar. E isso é uma coisa que as pessoas não têm noção. Então o cara tinha lá, sei lá, salvou 100 mil. Botou 50 mil em renda fixa, 50 mil em startup, resolveu trocar o carro. Pegou os 50 mil da renda fixa, chegou lá no dono da startup e começou a pressionar o cara. Tá aí, meu, como é que tá? Faz 6 meses, brother. Nós estamos aqui olhando o nosso product market fit, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, que porra é essa, meu? Cara, é meu dinheiro. E isso é uma dica que eu dou para o empreendedor também. Quando tá difícil de levantar dinheiro, muitas vezes o cara vai no que o pessoal chama que são os 3 Fs, né? Que é do inglês família, amigos, né? Family, friends e os tolos, né? Que é os fools. Então, assim, tu vai em cima desses, porque esses aí, se tu é um bom vendedor, tu consegue convencer o cara. Só que tu consegue convencer ele a entrar. O problema é o custo que tu vai ter pra manter. O cara vai te incomodar, vai não sei o quê, ou não vai te ajudar. Faz parte, velho. Faz parte. Essa é a dinâmica. Por isso que tem empresa que prefere contrair dívida. Só que para contrair dívida, tu tem que ter uma empresa estruturada que fature. Não precisa faturar muito há muito tempo, mas se ela não faturar nada há pouco tempo, ninguém vai te dar crédito. A gente tem um lema, Guto, que é que todos os problemas se resolvem vendendo mais. Todos os problemas. E eu costumo brincar, às vezes, que o cara quer contratar, o cara quer estruturar alguma coisa. Tudo resolve vendendo mais. E a gente conversa com muita gente, eu vejo várias empresas com um produto maravilhoso. O cara fala, meu copo é o melhor. Isso, aquilo e tal. Eu vejo, realmente, o produto é muito bom. Aí quando eu vou falar, quantos clientes você tem? 1, 2, 3. Aí eu fico pensando muitas vezes, poxa, eu vou no mercado buscar investimento, vou fazer isso, mas, poxa, o dinheiro tá ali com o meu cliente e eu não vendo. Eu entro, e a gente entra muito nessa parte, muitas vezes, como aceleradora, que é, o cara não vende, mas tem um produto muito bom. Eu entro e falo, cara, deixa que eu vou te ajudar. Eu venho aqui, te ajudo a acelerar isso daqui. Daqui a pouco dá. A gente tem um exemplo muito claro, que é um SaaS que a gente atende de clínicas médicas, que foi vendido agora para uma big, gigante empresa por bilhão. E a gente entrou para acelerar. A gente entrou para poder só dar um empurrãozinho nas vendas. E hoje os caras estão nadando em dinheiro. E eu fico vendo muitas vezes, eu não sei como que você enxerga isso, o ponto da venda. Porque muita startup, produto muito bom, mas sem venda. Como é que é isso? Cara, o financiamento por investidor, ele é o dinheiro mais caro que tu pode acessar. Porque ele vai tomar parte do capital da tua empresa. Então, tu tem que estar muito consciente se isso é um bom negócio para fazer ou não. Se tu consegue te autofinanciar, que é através das tuas vendas, cara, esse é o melhor formato do mundo. Esse negócio de levantar dinheiro, investimento e tal, ele é um comportamento recente, muito orientado pelo que aconteceu de explosão lá no Vale do Silício, em outros setores e tal, mas no fim do dia, cara, ele não é a única forma e tá muito distante de ser a melhor forma. A melhor forma é se tu conseguir colocar o negócio de pé com investimento próprio, colocando ali o capital dos sócios no risco, que são os sócios investidores, e levando o negócio adiante. Levando o negócio adiante, gerando o quê? Caixa e margem. É isso que é importante. Ah, mas eu quero acelerar e aí por isso eu vou pegar dinheiro no mercado. Tá, daí tu tem que avaliar todas as fontes de endividamento que existem. E aí se tu achar que a melhor fonte é vender parte da empresa nesse momento, tu tem que avaliar para quem tu tá vendendo. Porque no fim do dia é um empréstimo que vai te tomar a empresa. Essa é uma lógica que às vezes nem sempre todo mundo pensou nisso. Tu vai conversar com alguém, não, pois é, tô criando uma empresa, é uma startup. Ah, legal. Tem tecnologia? Não, não tem. Tá bom. Então, assim, a capacidade do cara escalar e crescer, ela vai se dar de outras formas. Mas não quer dizer que tem startup que tem tecnologia e não vai conseguir escalar, não vai conseguir ter outros planos de rentabilidade. Pensando em evento, por exemplo, você investe em um evento gigantesco, Gramado Summit. Isso. O Gramado Summit entra tecnologia,
O Gramado Summit é um bom exemplo que não era nem uma startup. Não é uma empresa que tem a base tecnológica, mas eu acho que é uma empresa que reúne várias coisas que eu acredito. Eu sempre gostei de eventos. Eu acho que o encontro gera oportunidades. Sim. Eu acho que Gramado é uma cidade incrível para gerar negócio. E se a gente olha, quando eu investi na Gramado Summit, a primeira edição teve 6.000 pessoas. Aqui eu participei. Aqui o Marcos criou, se não me engano, foi 300 ou 400 pessoas. Então eu já entrei, a empresa já estava num outro tamanho. Então, 2022, né? Foi o meu primeiro ano como investidor lá. Teve 6.000. 2023, 10.000. 2024, 15.000 participantes. Então, ela mais do que triplicou Não, ela praticamente triplicou de tamanho. E esse ano vai ter a edição de Punta del Este, né? Que acontece agora em setembro. Então, olha o crescimento que teve nesse período. Então, eu como investidor tive uma maximização do meu capital, só que eu só consigo quantificar se eu for vender. Então, se eu não for vender, tá lá. Tá rendendo esse investimento que foi feito lá. E eu acabo me envolvendo, aprendo muito com o Marcos, aprendo muito com o time lá, aprendo com os outros sócios. Então, eu tenho outros ganhos colaterais em relação a isso. E quando a gente pensa no Gramado Summit, foi um investimento, você estava falando sobre o boom dos investimentos na pandemia. E foi um investimento na pandemia, só que foi em evento. Evento na pandemia, pra mim, não bateu. Ou como que foi isso? Porque, cara, quando pensa na pandemia, a pandemia tinha um monte de ameaça lá. Pensa o seguinte, saiu uma matéria que a XP ia construir uma cidade no interior de São Paulo, que ia virar a cidade da XP, ia ter bairro, ia ter prédio, ia ter tudo lá. Que loucura. E a XP não ia mais ficar no prédio onde ela estava em São Paulo, não sei o quê. Onde é que tá a XP? Continua no mesmo lugar. No mesmo prédio, em São Paulo. Então, assim, durante a pandemia, você acreditou em muitas coisas. É a mesma coisa o cara que tá nos ouvindo agora. O cara é do Rio Grande do Sul, que é onde a gente tá gravando o podcast. E o cara... A gente teve aqui a maior enchente da história do país. E várias regiões foram totalmente alagadas. E o valor imobiliário dessas regiões caiu absurdamente. Então, se o cara quer fazer um bom negócio, ele tem que comprar os terrenos que foram alagados. Ah, mas será que eles vão voltar a ser alagados ou não? Cara, o nome disso é risco, entendeu? É risco. Tu vai ter o risco disso aí alagar ou não alagar, mas ele vai estar mais barato. Daqui a 10 anos, pode ser que o preço tenha voltado ao patamar de agora, ou esteja muito maior. Ou pode ser que não valha nada. É o risco. Chama-se risco. E o que é o lucro? É a remuneração do risco tomado pelo empreendedor. Então, no meio da pandemia, investir em eventos era investir em algo que eu sempre acreditei que fosse retornar, porque uma das coisas que a gente sentia falta na pandemia não era de trabalhar no escritório, mas era de encontrar as pessoas. Então, todos os eventos cresceram, o setor de eventos como um todo cresceu. Então, para mim parecia exatamente, pensando num ciclo de longo prazo. E quando a gente fala dessa parte do investidor, entra muita parte do capital intelectual, além do dinheiro? Cara, isso é uma coisa que eu tento ver assim, eu vou conseguir ajudar o negócio. Mas se maximiza demais essa percepção do capital intelectual. E isso é um recado que eu dou pro empreendedor. Se o cara chegar em ti e diz que vai investir em ti, e na real ele não vai tirar o dinheiro do bolso, ele vai entrar, não, eu vou te aportar com meus contatos, com meus conselhos. Foge, meu. Foge. Se o cara não tá botando a mão no bolso pra investir no teu negócio, tu acha que ele vai te abrindo portas dessa maneira? O que tu pode fazer daí, faz um contrato de performance revertido em compra de participação. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou virar sócio da investidor na Dubai aqui. Aí beleza. O que eu vou fazer?
Não vou botar nada de dinheiro. Porra, gostou. Beleza, vamos fazer o seguinte, ó. Quanto é que tu paga de comissão por um negócio que é indicado? Um número fictício aí, 10%. Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te indicar uma série de empresas, esses 10% que tu iria me pagar se converte na compra de cotas da tua empresa pelo valor que a gente predeterminar agora. Pode assinar aqui, ó. Aí a gente foi lá e predeterminou que o valor é 10 milhões de reais. A gente fez o negócio. Esse negócio em um determinado período de tempo apresentaram 1 milhão de reais. Que tu não me pagou, que tu pagaria isso para um parceiro de negócio que tu fosse remunerar por originação de negócio. Uhum. Esse dinheiro ficou no teu caixa, então foi injetado no caixa da empresa, sob performance, e virou na compra de cotas. Beleza. Aí tem um deal que faz sentido. Agora, o cara faz esse mesmo negócio, sem te indicar nada, na promessa que vai indicar. Não me parece fazer sentido. Não me parece fazer sentido. Agora, se o nome do cara vai te abrir portas em determinado setor, aí é o que o pessoal tem aí de uma temática que se chama Media for Equity, né? Então, o cara vai entregar a mídia para ser parceiro. Aí tu tem que avaliar se a mídia do cara faz sentido ou não pelo valor do teu negócio. Agora, se o cara não tem nada para oferecer desses pontos que eu te disse, o cara vai entrar de sua forma, foge, cara. Foge. Mas o capital intelectual é fundamental. E quando o negócio... E aí, é importante ver o seguinte. Quando o negócio é muito bom, muita gente quer investir. E aí tu escolhe o investidor. Aí é outro jogo. E é isso que eu sugiro para as pessoas. Ao invés de tu ficar correndo atrás de investidor, foca em criar um negócio que os investidores corram atrás de ti. Tende a ser a melhor forma de negociação. A gente gravou um podcast recentemente, lá no Aula Podcast. Inclusive o link vai estar aqui do Aula. Que é o podcast que eu tenho com o Rafael Martins do Share e o Dado Schneider. E a gente estava falando sobre networking. E eu falei, cara, eu vi esse. Existem várias maneiras de fazer networking. Uma maneira que é pouco difundida é o seguinte: faça um negócio ser tão relevante que todo mundo queira falar contigo. Essa aí costuma funcionar fácil. É a mais difícil. O Guto falou no podcast que acho que foi. Vocês fizeram uma viagem, tu reuniu a galera, comprou os ingressos do jogo. Isso acho aí. que era do Benfica, né? Isso aí. Um jogo da Champions do Benfica. E aí foi, criou uma memória, uma experiência ali pro pessoal. Sim, e aí aquilo ali. Só deixa eu falar com meu pai aqui, peraí. Oi, tranquilo. tô no podcast, tô no Dubaicast. Tô no... eu vou falar pro meu pai. Oi, Aí, ó. pai. Vai ficar bom aqui, nosso cópia. Oi, pai, tô no Dubai. Dubaicast. Ele já vai achar que é Dubai, já vai falar. Então, todo assim, mundo ó, deve achar que é Dubai. todo mundo acha. Acontece muito essa Tu deveria usar o logo de Dubai. boa. É uma referência. Torre lá. É porque as pessoas às vezes acham que é o logo é bem interessante, porque assim. É um flamingo? Todo mundo acha que é um Flamengo. Na verdade, tem gente que acha que é uma pomba. O Rafael ali, ele acha que é uma pomba. Tem gente que acha que é uma garça. E o que é? Na verdade, é abstrato. Você pode ser o que você A quiser. gente Entendeu? contratou um designer, ele fez no começo da empresa e ficou bonito. Pagou pouco. Pagou pouco, o cara não deu explicação. É quase isso. Tá, onde é que eu tava? Tu tava no negócio de criar a memória. Cara, mas é que é uma coisa genuína, entendeu? Eu não fiz aquilo por networking. Essa é a parada. Eu fiz isso a vida inteira. Pô, tu tá em Lisboa com um monte de gente. Tu vai ir no jogo. Você já foi num jogo sozinho? Não. Eu já fui. Pois é um negócio chato, É cara. bem chato. É um negócio chato, entendeu? Já foi... Eu costumo fazer amigo lá, Então. né? Mas assim, Então, na Europa lá, os caras não fazem muito amigo, velho. É. Os portugueses tudo sentado lá, cantando, eles ficam cantando Benfica. Quando os caras viram, eu tava puxando. O Rafa conta disso aí. Eu tava puxando o canto dos caras, porque a torcida do Ajax, ela é bem barra pesada. Os caras são, a torcida organizada acha que é barra pesada aqui, é porque eles não viram o que é a torcida do Ajax indo pra Lisboa num jogo de Champions. Então, eu fiz aquilo porque ia ser legal, cara.
Ia ser legal. Então, às vezes o networking ele tem que ser um negócio planejado, mas às vezes ele tem que ser tem que ser intrínseco, assim, tem que ser natural. Claro que tem gente que tem habilidades sociais, que consegue fazer isso de uma forma mais natural, e tem gente que precisa se esforçar para isso. Eu brinco que é o seguinte, ó, eu para fazer networking faço muito menos esforço do que para fazer planilha. Tem gente que é o contrário. O certo é o quê? Cara, adulto faz o que tem que ser feito. Não o que mais gosta. Entendeu? Sim. Então, tem que fazer o que tem que ser feito. Mas se você quer ter o melhor network do mundo, você não quer gastar sua bateria social, faça um negócio que chame muita atenção, que todo mundo vai querer falar com você. E a habilidade que você adquiriu lá vendendo celular em Canoas? Isso traz o que pra hoje? Canoas, Esteio e Sapucaia, né? São os meus mercados E aí, aí. tá vendo? Dominou a região. Grande Porto Alegre toda. Cara, Vou fazer um paralelo aqui com vocês. Eu jantei essa semana numa confraria de CEOs que tem em São Paulo, e quem palestrou para nós foi o Xandó, que é o CEO da JBS. A JBS, até por ignorância minha, eu não sabia, vou poupar aí os nossos ouvintes como é que a gente chama a galera que vê no YouTube? Eu não sei se eu falo telespectador. Eu ia dizer, né? Pois Eu é, ia porque dizer, me lembra travei. TV, né? Mas é a Entendeu? tela, né? A galera que tá assistindo o canal. Pessoas botar estão assim. assistindo. Da ignorância que eu tinha. A JBS, cara, ela é a maior empresa de alimentos do mundo. É maior que a Nestlé. São, se eu não me engano, 275 mil funcionários. Nossa. É gente pra caramba. E aí o cara contou lá, entre várias coisas, uma delas é a escola que eles criaram dentro da JBS, que fica lá em São Paulo, na sede deles, onde eles têm cerca de 1.100 alunos de 12 a 17 anos. Quando o aluno chega no ensino médio, primeiro ano, além de estudar, ele vira vendedor da JBS, com 14, 15 anos. Que legal. Caraca. Menor aprendiz, tá lá trabalhando como vendedor. Quando ele chega no segundo ano, 15, 16, ele vai trabalhar dentro do mercado da carne. Quem não é de São Paulo ou região não vai saber o que é isso. Mas o mercado da carne é tipo uma rede de açougues que vende carne e outras proteínas congeladas. E a JBS ela conseguiu mudar o comportamento daquela região do Brasil, que é a região de maior poder aquisitivo, que é vender carne para churrasco congelada. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito difícil de conseguir isso. A galera tudo quer comprar carne fresca e eles conseguiram fazer isso. Então, uma loja do mercado da carne deve faturar entre 500 a 700 mil reais por mês, tendo algumas que faturam mais de 1 milhão. E aí, esse estudante que está no segundo ano do ensino médio, ele está trabalhando lá dentro. No terceiro ano, ele vira o gerente da operação. Então, com 16 para 17 anos, ele toca, fecha o balanço, uma operação de 600, 700 mil reais. No ensino médio. Esse cara sai pronto pro mercado de trabalho de qualquer jeito ali. E aí ele vai ser líder dentro da JBS. E agora eles conseguiram autorização do MEC para ter uma faculdade Que legal. e seguir essa formação. Quando eles falam tipo, como é que ensina geografia? Eles conseguiram com o MEC uma autorização para fazer o ensino da geografia através de um plano de go-to-market global. Porque tu pode, como o Xandó falou, ele falou, tu pode querer decorar os afluentes do Rio Nilo, ou tu pode fazer um plano para ganhar o mercado da Oceania. Que legal. E eles recentemente compraram uma operação na Austrália, Nova Zelândia, e uma operação na Tanzânia. Que o cara que toca a operação é um cara de 24 anos. Então, eles falaram que eles não têm medo de dar grandes tarefas a pessoas jovens. Por que eu tô te falando isso? Tu me perguntou de vender celular. Então, o que eu aprendi lá com 17 anos, quando eu fui ser vendedor? Eu aprendi muita coisa, cara. Eu aprendi muita coisa. Tomada de decisão no ponto de venda. Trabalho em equipe. Uma coisa é fazer trabalho em equipe na escola e na faculdade. Segurar o cartaz lá no fundo. Outra coisa, exatamente. Outra coisa é fazer trabalho em equipe na vida real. Compromisso. Responsabilidade.
Uma vez eu tomei um fogo, cara, numa balada. Numa sexta-feira. Canoas? Não, a balada deve ter sido em... Acho que era Portão. Eu acho. Essa deve ter sido boa, hein? No antigo Electric Circus. Meu Deus. Isso aí só a galera dos 40 aí vai saber o que eu tô falando. E eu devo ter chego, sei lá, mais louco que o Batman em casa. Deve ter dado umas 2 horas, devo ter que ter acordado, tomado um banho e trabalhar. Cheguei, mas completamente doido. E aí, o dono da loja olhou meu estado e mandou embora pra casa. Ah, mas tu imagina a vergonha, cara. Tem que voltar pra casa. Aquilo ali me ensinou uma coisa que, com 17 anos, 18 anos, né? Porque se eu bebia, eu já tinha 18. Me ensinou que eu não posso fazer aquilo de novo. Só que tem gente que vai aprender isso quando começa a trabalhar. Isso, o cara esperou se formar, esperou não sei o quê. Isso, o cara vai aprender isso com quase 30 anos. Só que com quase 30 anos, esse é um comportamento inaceitável. E aí, talvez o custo que eu tive foi perder um dia de trabalho na loja. Porque eu era um adolescente, fazia coisas de adolescente, tava errado, aprendi que tava errado, fiquei envergonhado, não fiz mais. Mas existe um momento de aprender e um momento de não precisar errar de novo. Então, tem as coisas que eu aprendi a fazer e as coisas que eu aprendi a não fazer. Eu lembro que a tomada de decisão no ponto de venda é uma das coisas que mais me marcou. E eu tenho pra mim, assim, uma das melhores estratégias de virada de market share. A Motorola, ela vinha fazendo produtos melhores que a Nokia, com mais sofisticação, com mais recursos na tecnologia GSM, né, que era com chip. Só que tinha um lance. O Nokia, ele tinha pouquíssima função. Tinha o joguinho da cobrinha, o SMS e deu. Só que a bateria durava pra caramba e podia tombar o celular, que ia quebrar o teu piso e não o celular. Eu lembro de pegar um Nokia e jogar no chão só pra testar se ia quebrar ou não, e não quebrou. Virou meme isso também. Né? E aí, o que acontecia? O cliente chegava, eu vi esse celular novo aí da Motorola, que tem toque polifônico. E aí o vendedor pensava, se eu vender esse Motorola aqui pro cara, esse cara vai voltar daqui a um mês reclamando que a bateria dura só 3 dias. E ele não vai saber usar, ele vai voltar aqui, não sei o quê. Vou tacar-lhe um Nokia nele e já era. Aí isso aí é ótimo, né? Mas a bateria não dura que nem o Nokia, né, cara? Ah, não dura a bateria? Cara, não, né? Se fosse bom, não precisava esse monte de guerre aí. E como é que era o CRM lá? Não, calma. Aí, vamos chegar no CRM. Aí, cara, a Motorola fazia de tudo. Televisão, tudo pra convencer os caras a comprar. O que o marketing não faz, tá vendo? Olha aí. Não virava. E aí, chegou lá o promotor da Motorola, na loja, e falou o seguinte para nós, cara, entrou uma campanha agora aqui da Motorola, é o seguinte, ó, cada aparelho da Motorola que vocês venderem, eles vão ganhar esse voucher aqui de R$5 a mais. A comissão lá era 1%. O preço médio do aparelho lá era R$200, R$300 que a gente vendia. O Nokia é esse, o 1220, depois o 1101. Os aparelhos daquela época era R$200, R$300, R$400, mais ou menos. A comissão era 1%, então aquilo dobrava praticamente o valor da comissão. Mas era só para vender Motorola. Em 2 meses, a Motorola tinha passado a Nokia. O segredo tá aqui, ó. É o dinheiro. É o incentivo, cara. É o incentivo. Então, quando a Motorola viu que se ela incentivasse o cara no PDV... mas era só isso? Não. Porque se fosse isso, o cara empurrava qualquer coisa. Mas era todas as estratégias alinhadas. E onde é que estava a barreira? O que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram ver que a barreira estava no PDV. O cara não se sentia seguro. Só que aí, beleza, o cara vai chegar aqui, tu vai ter que explicar pra ele que o celular tem muito mais recurso, logo a bateria vai durar mais. Perdão, vai durar menos. Então,
Tu vai ter que explicar pro cara que algumas coisas... Ah, o sistema operacional é diferente. Então, se tu tá acostumado no Nokia, no Motorola é diferente. Perdão. E tudo isso faz parte. Tudo isso o cara aprende ali na hora. O negócio do crédito e do financiamento. A gente vendia celular no crediário, com juros, por uma financeira terceira. Então, cara, a quantidade de gente que aparecia com o vô, com a avó, com o vizinho, eu vou tirar no nome dele. Aí tu entende como é que é esse meandro do processo de crédito no Brasil. Depois o cheque sem juros, né? A gente não tinha o cartão de crédito, era caro esse processo de antecipação de cartão, não que tenha ficado barato, mas existia o processo de cheque. Então, existia uma financeira, que era a Losango, e ela fazia esse processo de financiamento por cheque. Então, tu fazia 9 vezes, era 10 vezes sem juros. Era 1 mais 9 no cheque. Então, tu pegava, sei lá, um celular de R$200, o cara dava R$20 de entrada e 9 cheques de 20. E tu tinha que fazer lá o preenchimento do cheque. Não podia errar as folhas, né, cara? Que legal. Que legal. Mas tu falou do CRM, né? Cara, naquela época, eu tinha meu CRM na cabeça só. Nenhum bloquinho de nota? Nada. Usava memória. E só. Olha que curioso, eu comentei já no trabalho lá. Os meus pais tinham uma empresa que eles vendiam panela, cesta básica nos bairros aqui nas vilas aqui do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E tinha um vendedor que ele veio do Ceará, muito bom vendedor. Saía com ele para vender. E nas fichas, né, ele colocava por exemplo, a Dona Maria. E aí ele desenhava na ficha. Ele desenhava um carro, desenhava um cachorro. E eu nunca entendi. Um gênio. Aí o que eu fui falar com ele assim? Aí meu pai falou assim, vai junto com ele e vai preenchendo as fichas pra gente ter o cadastro aqui da galera, até pra revender depois. Aí eu perguntei pra ele, cara, por que tu não escreve? Ele falou, cara, eu não sei ler, não sei escrever. Então eu desenho aqui, carro abandonado. E ele que cobrava. Então quando ele ia cobrar, ele lembrava. Pô, aqui tem um carro abandonado, então eu sei onde é que é. E quando eu olhei aquele, eu falei, cara, quem quer, dá um jeito. É isso aí. Quem quer, dá um jeito. É isso aí, meu. É isso aí. O cara não sabia ler e escrever, mas ele tinha inteligência pra isso, né? Vendia muito e desenhava o cachorro. Tipo, não, eu lembro do cachorro. Vou lá naquela rua lá cobrar a tia. Perfeito. Que Perfeito. loucura. Eu acho sensacional. E, pô, Guto, eu vou entrar num quadro aqui. A gente tá estreando um quadro com você. Guto. Oba. Aí sente firmeza. Pra gente poder bater, um bate-pronto bem rápido mesmo. Eu vou te fazer algumas perguntas de ou. Então, uma coisa ou outra. Beleza? Vai ter polêmica? Eu acho que vai. Vamos ver pelas Vai, perguntas, né? rapaz. Ó, primeira pergunta: lucro ou propósito? Lucro. Inovação ou copiar o que já funciona? Acho que copiar o que já funciona. Boa. Aí, ó. Cortar custos ou manter empregos? Cortar custo. Investir em tecnologia ou em pessoas? Tá, mas espera aí, essa cortar custo ou manter emprego? Eu acho que tá bem direcionado pro ou demite ou Ou mantém. demite ou mantém. O objetivo é cortar Tem uma custo? situação. Tá, não. Então tinha que mudar a pergunta. É. Demite ou mantém? A pessoa que fez a pergunta. Não, no Porque- quesito de cortar custo. Porque eu pensei, eu prefiro cortar o custo e manter os empregos. Que demitir a pessoa. Então, É. na dúvida, mantém os empregos. Na dúvida, acho que essa pergunta tá ruim. Tem NPS de pergunta aí? Então, cortamos a pergunta. NPS. vai deixar aqui abaixo o nosso marketing. É. Vendo? E aí, Vai estar lá. Reclamações @de Buy Sales. Vai estar lá. É isso aí. Investir em tecnologia ou em pessoas? Pessoas. Crescimento rápido com risco ou crescimento lento seguro? Essa é boa. Isso é muito boa. É. Acho que eu prefiro rápido com risco. E aí? Home office ou controle presencial? home office funciona? Eu acho que é home dorme. Não sei se eu gostei das alternativas. Porque é home office ou controle. É. É meio... É porque quem fez a pergunta... Vamos trocar, É. então. Home office ou presencial? Pra mim, eu prefiro presencial. Eu sempre falo lá que se eu tô fazendo home office, ou eu tô dormindo ou eu tô brincando com meu filho. Mas eu vou te dizer o seguinte, ó. Essa é uma resposta individual. Com certeza. Eu não acho que
que o home office não é o modelo efetivo. Eu acho que funciona, cara. Para muitas pessoas, para muitos setores, funciona muito bem. Agora, eu prefiro escritório. Principalmente pela minha dinâmica de trabalho, entendeu? Trabalho, sei lá, eu faço alguns dias de home office, mas durante a pandemia, que era obrigado, porra, fui bem pra caramba, entendeu? A gente escutou um player falando. Num evento que a gente foi, o cara chegou e falou assim: não, eu contrato programador, se o programador abrir a câmera, eu mando embora. Porque programador tem que ser home office, câmera fechada, quietinho dentro do quarto. E é o ambiente, né? Se tu tem uma sala onde tem uma mesa pra te trabalhar e tudo mais. Lá é brinquedo espalhado pra tudo que é lado, uma madeira voando. Mas é um bom ponto. Eu acho que eu gosto de trabalhar com adulto. Legal. E adulto sabe escolher. Então, assim, home office ou presencial, eu prefiro adulto. Boa Adulto resposta. sabe. Eu tô até anotando, adulto sabe escolher. Boa. Essa pergunta eu vi muito no livro Dobre Seus Lucros. É um livro que eu gostei muito e essa pergunta faz o seguinte: satisfação do cliente ou maximização do lucro? Eu prefiro satisfação do cliente. Nesse livro ele fala que satisfazer o cliente é tomar prejuízo. Eu acho isso bem. E ele traz um conceito que é, poxa, princípio é ter lucro. Então, se o cliente está feliz ou está triste, priorize o lucro. Eu acho bem polêmico. Esse livro, ele é bem polêmico, né? O Bob Fire que escreveu, dizia lá que era o livro de cabeceira do fundador da Americanas. Marcelo Telles. Acho que isso aí fala mais sobre a temática do que qualquer outra coisa. Verdade. Tu maximizar o lucro em relação à satisfação do cliente é uma solução de curto prazo. Todas as soluções apontadas nesse livro, desde os primeiros capítulos, ele fala sobre melhorar o número de forma rápida e não de forma perene. Então, se tu aceita uma sugestão, eu prefiro ler e usar como referência o Feitas para Durar, do Jim Collins. Eu já li o Feitos para Vencer, para adorar. É o primeiro. Feitas para Durar é o primeiro. E aí ele fala justamente sobre... o primeiro capítulo é um saco, porque ele fala sobre a metodologia que ele usou. E aí, ao invés de dar dicas vazias baseadas numa experiência individual, ele vai para uma pesquisa acadêmica, metodológica, onde ele analisa empresas que mantêm lucro durante um determinado tempo e crescimento, que são as feitas para durar. As feitas para vencer são as empresas que permanecem mais tempo crescendo, né? E depois ele escreve o porquê que as grandes caem. É a trilogia do Jim Collins. Peguei a do meio, tá vendo? Tem que encerrar. Lucro imediato ou impacto social? Cara, essa é uma pergunta boa. Eu acho que se eu tenho que contextualizar as perguntas. Se eu tô falando com empreendedores, tem que ser lucro, cara. Porque a empresa é feita para lucrar. Uma definição de empresa é uma organização que obtém o lucro de forma justa. Essa é a definição de Harvard, né? Então, assim, empresa é feita para lucrar, meu. Se não lucra, não tem por que continuar existindo. E o impacto social, ele deve ser um compromisso das pessoas como cidadão e como empresa. Agora, se o cara vai criar uma empresa para impacto social apenas, ela se transforma numa organização não governamental ou numa instituição. Eu acho que tu pode ter impacto social em empresas, mas se isso custar o lucro, perde-se o conceito original de empresa. É por isso que ali entre lucro e propósito, na primeira, cara, não existe propósito em empresas na maior parte do caso, entendeu? Eu fui descobrir o que é propósito dentro do hospital. E um hospital que eu fui é uma instituição sem fins lucrativos, administrado como empresa.
que não distribui o seu lucro, que reinveste no negócio. Lá eu vi uma galera com propósito mesmo. Mas a gente usou durante um tempo aí essa lógica, o problema nós vamos transformar o mundo. Não, cara. Só vai tentar não ser um babaca. Boa. Entendeu? Já é mais do que 99% dos... Exatamente. É. Exatamente. Mas com lucratividade. E a gente também viveu o tempo onde as empresas conseguiam viver sem lucro, baseadas no capital de risco, que enfiava dinheiro para elas continuarem existindo. Hoje não tem mais capital para fazer isso. Boa. Contratar mais IA ou gerar mais emprego? Eu acho Essa é forte. que elas não são... Essas lógicas, elas não são contrárias. Uhum. Eu acho que se tu tá na dúvida disso, provavelmente é tu que tem que ser substituído. Boa. Porque gerar emprego que poderia ser executado por uma ferramenta de tecnologia, me parece que tu não tá sabendo gerar um bom emprego. Então, não me parece que é uma tomada de decisão. Agora, a inteligência artificial vai eliminar empregos? Vai. Vai eliminar empregos. Não adianta, cara, a gente querer que o ônibus tenha cobrador se a demanda não é mais por ônibus por cobrador. Entendeu? Mas o que nós vamos fazer com os cobradores? Cara, nós vamos ter que sentar com os cobradores e pensar um plano. Mas a sociedade não pode pagar por uma prestação de serviço que não faz mais sentido. Aí, quando a gente observa que algumas prestações de serviço não faz mais sentido, isso não pode ser a limitação do desenvolvimento da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu acho que a gente discute muito mais o quanto que um emprego não deve ser substituído por um serviço automatizado de melhor qualidade do que o quanto de dinheiro a gente aloca em site de aposta, por exemplo. Normalmente por falta de educação das pessoas. Então, assim, se eu não conseguir educar as pessoas para que elas consigam executar funções diferente daquelas que uma inteligência artificial podia fornecer, talvez seja por isso que essas pessoas acabam não conseguindo ter o discernimento entre pegar o dinheiro que ela ia se alimentar ou pagar suas contas e resolve jogar no tigrinho. Sim, ou não? E a 10ª pergunta e última. Contrato esquerdista, Guto? Eu não faço essa pergunta, se o cara é de esquerda ou de direita. Não sei se as pessoas são de esquerda ou de direita. Acho que não faz diferença. Contextualizando, Thales Gomes recentemente colocou essa polêmica, né? Aí sempre... mas é que achei, pra quem busca polêmica, foi uma estratégia boa, né? Boa. Mas eu acho que a visão política da pessoa pode mudar, entendeu? A minha mudou já na vida. Então eu acho que essa é uma característica que não faz tanta diferença no mundo corporativo. Eu acho que eu poderia te fazer uma pergunta ao contrário. Assim, tu vai no Spotify, eu vi só direita ou esquerda? Tem um filtro disso? Não tem. Então, acho que é meio irrelevante. Boa. Eu tenho uma curiosidade agora. Vai lá. A gente percebe que para nós aqui foi um MBA de negócio, né? A gente pôde aprender muito, quem tá de casa também aprendeu muito. Como que é a rotina do Guto, assim, de estudar? Como é que tu lida com isso? Tu tem tempo? Uma curiosidade. Boa. Cara, é uma boa pergunta. Ela é meio... Minha esposa chama de energia caótica. Então, assim, eu tento ler várias newsletters por dia. Tem alguns podcasts que eu ouço para me atualizar. Mas eu também ouço uns só pra ouvir bobagem. Porque se o cara ficar 100% focado em negócio, uma hora o cara dá uma enlouquecida. Eu acho que algumas coisas tu tem que fazer por prazer. Então, assim, se tu não tiver prazer em estar atualizado, vai ser ruim pra ti estar no mundo dos negócios. Então, eu sempre tive prazer em estar atualizado. Eu lia jornal impresso, cara, todos os dias.
Todos os dias. Eu via o Jornal da Globo lá com o William Vac e era antes a Ana Paula Padrão. Era meu jornal favorito, cara. Porque eu conseguia ter as informações todas, o que ia acontecendo no mundo e tal. Eu lembro, cara, eu tinha 15 anos. E aí a minha mãe me acordou que era dia de conselho de classe. E me sacudiu e falou assim: ah, vai ali na sala que tá dando. Parece que estourou uma bomba em Nova York. E aí eu olhei pra ela e falei: bah, deve ter sido o barbudão aquele do Afeganistão. E aí eu fui na sala e era o 11 de setembro. E os caras botaram a culpa no Saddam Hussein, né? E aí depois descobriram que era o Osama Bin Laden. Mas eu só sabia disso porque eu olhava o Jornal da Globo, cara. Mas eu achei interessante foi a batida, assim, de bate-pronto. Por quê? Porque eu tinha 15 anos e já estava atualizado. Eu tinha isso como prazer. Eu gostava de ouvir rádio, entendeu? Eu ouvia o Brasil na Madrugada, que era um programa que tinha na Rádio Gaúcha com o Jaime Copstein. Maravilhoso. Então, assim, tu tem que ter prazer em estar atualizado. Se tu gosta de tecnologia e tu sente prazer em ler newsletter de tecnologia, tá nos fóruns, lá no Reddit, esse tipo de coisa, cara, segue esse jogo, entendeu? Mas tu tem que encontrar coisas ou se esforçar para que esses hábitos virem para que esse processo vire um hábito. Mas eu não sou o cara mais disciplinado do mundo, não quero ensinar ninguém a ser disciplinado como eu, porque nem eu sou. Eu só em relação a estar atualizado em informação, eu acho que eu tô sempre devendo. E eu não gosto de ficar devendo. Então eu vou lendo. Participo de 1 milhão de grupos de WhatsApp. 1 milhão de grupos de WhatsApp, cara. É muita coisa. Um dos últimos que eu entrei agora é uma comunidade de AI aqui no Brasil. E eu fico lendo, vendo as coisas, eu acho errado. Vem uma notícia. Aí hoje de manhã o cara botou uma notícia e falou que uma startup queria levantar 1 bilhão. Aí o cara, porra, 1 bilhão. Aí eu li a matéria. E eu vi que na matéria tava escrito 1 milhão. Saiu errado na manchete. E eu falei, cara, meu, só saiu errado na manchete. E isso, velho, fala muito sobre o tempo que a gente vive. O cara vê uma manchete. O cara não se questiona se tá certo ou errado. E o cara emite uma opinião. Porque ele não leu a matéria. Então, esse compromisso de ler, de ir ver, quando vem uma notícia eu olho e falo, isso que não me parece estar certo. Pesquisa até descobrir se tá certo ou errado. Tá, beleza, tá errado. Achei o furo. É um comportamento. Isso tanto para negócio. Tu vai numa loja, eu fui numa cafeteria semana retrasada em Praga, que eu fui acompanhar minha esposa lá, fiquei uns dias de férias na República Tcheca. Entrei numa cafeteria, só que eu olhei na fachada da cafeteria. Primeiro que na fachada era de venda de máquina de café, assim, umas cafeteiras de cápsula. Dentro tinha umas roupas de exercício. Aí tinha umas outras coisas à venda e uma cafeteria. E eu perguntei pra mulher qual que era o negócio ali. E ela falou, não, o nosso principal negócio é vender café em grão. Aí eu... Tibo. T-C-H-I-B-O. Aí eu comecei a tirar foto, olhar as coisas e tal. Perguntei, é daqui da República Tcheca? Não, isso aqui é uma rede da Alemanha. Aí eu, cara, na hora. Já bateu ali pra mim, já fui atrás, já pesquisei. Aí foi, mas de onde é que veio o café que vocês vendem? Ah, a maior parte é do Brasil, não sei o que e tal. Então, é uma curiosidade intrínseca. Eu fui nessa cafeteria, fica no shopping, que fica atrás da cabeça do Franz Kafka, que é um ponto turístico de Praga, que é um artista plástico que fez a cabeça dele toda de metal, assim, aquele metal brilhante, como é que chama? Cromado. Cobre? Não, cobrado? Cromado, todo cromado, assim, coisa mais linda. Uhum. Aí eu descobri que aquele artista plástico, ele fez aquela obra ali. Aí eu fui no shopping do lado, que é parede com parede, tinha um avião grudado na parede com asa de borboleta, abrindo e fechando. Tem 2, assim, um de cada lado. Aí eu fui atrás, é o mesmo artista plástico. Então, tipo, os caras abrem um shopping pra concorrer com o outro, um do lado do outro, mas tem que ter a obra do mesmo artista plástico.
Pra chegar ali, eu já fui atrás e uma outra. Aí já fui ver umas 10 obras daquele artista plástico que tem por lá. É curiosidade, cara. É curiosidade. E é porque eu quero saber as coisas. E isso é uma coisa que eu vou dar aí de última sugestão pra quem tá nos ouvindo aí. Tu consegue ensinar qualquer coisa pra uma pessoa. Como o teu vendedor lá de panela. A única coisa que tu não consegue ensinar pro cara é querer. O querer é individual. Então, se o cara quer, ele dá um jeito. Agora, é por isso que o investimento anjo começa no empreendedor. Porque, velho, se tiver que empurrar o cara, já tá errado. Sensacional, Matheus. Sensacional. Eu anotei bastante coisa. E é raro eu anotar no podcast, viu? Pô, Guto, sem palavras, de verdade, é uma admiração muito grande que eu tenho. Eu lembro que eu fui no evento ali em Porto Alegre, que foi falado sobre a retomada, sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, e eu sentei ali atrás de você e do Rafa, eu fiquei assim, tô atrás do Guto. Fiquei assim, eu falei, meu Deus. E é um prazer estar aqui com você. É muito importante pra gente isso, porque é inspiração, é alguém que Muito. saiu de um lugar muito distante da realidade que você vive hoje, muito parecido com a gente. Eu não tenho faculdade, o Patrick não tem ainda. A gente começou sem investimento, a gente começou. Na verdade, eu comecei devendo menos 7 mil, então eu vim de longe para vir aqui sem chance de dar errado. E eu tô aqui lutando muito, a gente luta muito, e é muito legal ver, e é muito importante pra gente ver inspirações assim no podcast. E assim, obrigado de verdade por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado por ter Maravilha. aceitado o convite. Maravilha, continuem aí, gente, que não tem atalho, tá? Os caras que estão vendendo atalho, eles não pegaram o atalho. E sobre esse desafio de não dar errado, cara, eu não acho que ninguém dá errado. Eu acho que às vezes as pessoas querem coisas diferentes. E o problema é que a gente mede todo mundo pela nossa régua. E às vezes a gente escolhe a régua dos outros pra medir a gente. Então, se a gente consegue dar o conforto pra família, se a gente consegue ficar numa situação que a gente fica tranquilo, tá muito certo. Porque quando tu começa a ver essa vontade de crescer, ela vira um vício. E aí, eu não vou lembrar se foi num vídeo, se foi uma série, alguma coisa, que eu vi o cara falar uma coisa que ficou na minha cabeça. O cara falou o seguinte, o cara falou pra um cara extremamente bem sucedido, mas o cara alavancado e o cara queria mais e mais e mais e mais. O cara falou pra ele o seguinte, eu tenho uma coisa que tu nunca vai ter. Como assim tu tem uma coisa que eu nunca vou ter? Eu tenho o suficiente. E aí, isso aí é uma bela lição. Tem uma música do Barão Vermelho, que é Amor pra Recomeçar, que ela fala o seguinte, preciso de dinheiro pra você poder viver bem, mas pelo menos uma vez, diga quem é o dono de quem. Então, a gente faz uma certa celebração ao crescimento, ao não sei o que e tal, e a gente deixa de lado alguns outros aspectos importantes na vida, sabe? Como religiosidade, saúde, a saúde mental, que a gente vem falando tanto assim. Acho que é importante as pessoas saberem o que elas querem, quanto elas querem e como elas estão dispostas. Porque não tem um único caminho. Não tem, a felicidade ela não é medida em dinheiro. Mas também não vou ser hipócrita e te dizer que o acesso ao dinheiro não melhora em muitas qualidades, a qualidade de vários serviços que tu pode ter. Mas, como fala, acho que é o Potter, que tem um vídeo dele que ele fala, as pessoas quando estão no leito de morte, né? É um documentário, um livro que ele leu, alguma coisa. Dificilmente os caras vão te dizer que gostariam de ter feito mais uma call, mais uma reunião, ou mais um pitch para investidor, entendeu? Os caras vão querer ter mais tempo com o filho, os caras vão querer ter mais tempo com a família. Então, acho que essas mudanças que a gente passou economicamente, esse inverno das startups, esse pós-pandemia, e a gente aqui nesse pós-enchente, a gente consegue reorganizar as prioridades e entender que a gente deve cuidar de mais coisas do que só crescimento. Invariavelmente a gente vai descobrir o quê?
quitando de forma centrada, com fé, com a vida um pouco mais equilibrada, tu consegue fazer mais. Sensacional. Sensacional. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal. As redes sociais estão aqui embaixo. Vai lá no Aula Podcast para poder ver o podcast também. Tem muita coisa, eu já maratonei tudo aqui. Fiquem à vontade para poder maratonar também tudo aqui, galera. Tamo junto. Até a próxima. Obrigado, Guto. Obrigado, Patrícia. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.